Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um RicaCast. Eu sou Rebeca Estrela, estou hoje como host com uma convidada especialíssima. Antes de tudo, queria agradecer você pela audiência. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário sobre o próximo tema que você quer ver aqui no RicaCast, porque hoje vamos falar sobre produção de conteúdo com Mara Medeiros. Oi, pessoal. Pela primeira vez eu estou num podcast, porque na maioria das vezes eu estou atrás da câmera. Então, essa é a vida de quem produz conteúdo, né? Para falar um pouco de mim, eu acho que eu sou. Existe uma pessoa, eu acho que isso é uma curiosidade que eu tenho. Uma pessoa que não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu esposo, que uma vez ele falou algo de mim assim que me marcou muito. Ele falou: Mara, você é poesia. E isso, assim, marcou muito, porque às vezes quando a gente vai se apresentar, a gente acaba trazendo nosso currículo, né? A gente acaba trazendo currículo escolar, currículo de trabalho, e a gente acaba se colocando em o que a gente faz, né? E eu gosto muito de me apresentar assim, porque eu acho que essa parte do que a gente faz, eu gosto muito quando é os outros que falam a meu respeito. Eu também penso que às vezes a gente se prende muito à parte técnica, né? Mas tem aquele quê de personalidade que nos descreve muito melhor, às vezes, do que um título, um cargo, uma posição. E Mara ser poesia realmente é muito descritivo de Mara. É. E falar de produção de conteúdo é muito relacionado a ti também. Como Mara falou, ela sempre está nos bastidores. Eu acho que é a maior telespectadora do RicaCast está aqui. E é responsável por fazer tudo isso acontecer. E que bom É, que... é confortável estar do lado de lá, tá? E eu super entendo quem sente esse desconforto de estar aqui, porque é bastante desafiador estar falando com um aparelho, né? A gente não sabe quem está assistindo a gente e tudo, mas é também libertador quando você enfrenta, porque você faz, meu Deus, eu sou capaz. Sim, é muito verdade. E só tem um jeito de destacar, que é fazendo, né? Fazendo. A gente vai falar sobre isso aqui. E eu queria já jogar assim uma bomba. Já botar a Mara pra... Em pernas, como é? Em calças curtas. Mara, muito se fala hoje em dia em produção de conteúdo, em vídeo, viralizar, estar famoso nas redes, mas produção de conteúdo é só Instagram. Não. Na verdade, quando eu entrei nesse mundo de produção de conteúdo, a gente começou no YouTube, né? Foi quando bombaram os YouTubers. E aí, eu acho que toda adolescente começou a criar pessoas assim que você admira, né? Foi quando surgiu Boca Rosa, quando surgiu Camila, eu acho que é Camila Alves, que é inclusive aqui da Paraíba, que ela também, eu até fui para uma festa de 2 milhões de seguidores dela. Então, o YouTube, ele foi por onde começou, né? Mas depois veio o Instagram, e aí veio o TikTok hoje. A gente tem outras redes sociais, como o Pinterest, que é muito utilizado, principalmente para quem faz essa parte mais de artesanato. Quem trabalha muito com texto também utiliza muito o Pinterest. E, enfim, é um mundo. Tem o Google, tem os blogs, tem os sites. Existe um mundo gigante para você ser encontrado se você produzir conteúdo. E hoje em dia, quando a gente relaciona, né, produção de conteúdo a Instagram, me faz lembrar da época de Orkut, por exemplo. Eu vou falar de Orkut que é da minha geração, mas assim, Somos. naquela época não se pensava em outra rede social, até existia MySpace, tinha, o próprio Facebook surgiu depois, mas era Orkut, então todo mundo estava no Orkut. E hoje todo mundo, assim, vou pegar num círculo social ali presencial, você vai saber que todo mundo ali está no Instagram. Mas tem muitos negócios que precisam e demandam estar em outras redes, como você falou aqui, o YouTube. Tem, enfim, criadores de conteúdo enormes, gigantes, que monetizam por causa do YouTube, que, enfim, surgiram, cresceram por causa do YouTube e continuam sendo uma plataforma muito relevante, né? Se for pensar hoje, tudo que você quer assistir um tutorial, entender mais sobre alguma coisa, você vai jogar ali no YouTube para assistir um vídeo O sobre. YouTube é um dos que tem os melhores algoritmos, né? Eu acho que o Instagram, eu não sei,
hipótese que eu tô inventando aqui agora. Eu acho que o Instagram foi aquela coisa, tipo, a gente teve um Orkut, e aí quando surgiu o Facebook, todo mundo abandonou o Orkut, morreu. Então, eu meio que sinto que é isso, tipo, as pessoas têm outras redes sociais, mas aquele Instagram é meio que nostálgico, ninguém consegue sair do Instagram. E também eu acho que o Instagram, como ele trouxe muitas ferramentas do Snapchat, lembra que teve o Nossa, Snapchat eu era também, viciada. que hoje é os stories, né, da gente. Então teve o Snapchat, ele trouxe o Snapchat, e aí ele trouxe muitas ferramentas, então acaba que a gente encontra no Instagram muita coisa. Mas, gente, o Instagram, ele tem um algoritmo muito difícil. Para você captar lead, é um dos mais caros hoje em dia. Mas é uma ótima rede social ainda, por isso que as pessoas ainda estão muito presas, né, mesmo com tantas redes sociais. E quando a gente fala em vendas também, né? Eu sempre brinco com meu esposo dizendo a ele que assim, eu não consigo me imaginar. Eu comecei a trabalhar com a parte de propriedade intelectual, registro de marcas, num cenário onde já se vende na internet. Uhum, Então, o Instagram como ferramenta de venda, já sempre, quando eu comecei a entrar no mundo corporativo, associei a isso. Claro, eu já uso Instagram desde adolescente, desde antes, com a finalidade de realmente socializar. Então, foto, saber da vida das pessoas, enfim, uma finalidade de redes de relacionamentos. Mas hoje eu não consigo mais desassociar o Instagram da venda. uhum. E eu fico pensando como seria a minha empresa, o meu produto, se eu não tivesse um Instagram para vender. Porque hoje, assim, for pegar meu relatório de vendas, a maioria dos meus clientes é uma conexão ali pelo Instagram ou pelo WhatsApp, pelas ferramentas sociais. Então, essa perspectiva de ter a criação de conteúdo como um canal ali para venda é hoje desassociável, né? E eu falei da questão dos relacionamentos, das redes, mas onde ficou a humanização nisso tudo, né? Qual é a tua perspectiva, assim? Muito se fala, tem quase que um cabo de guerra. De um lado, os que defendem muito humanizar o Instagram, humanizar a venda, misturar ali pessoal com profissional, e do outro lado, quem detesta, quem acha que tem que ser estritamente profissional, sem misturar os âmbitos. A rede social é isso, né, é para conectar as pessoas. Então, com essa visão de que você tá ali para socializar, para você se aproximar, e inclusive é por isso que hoje o Instagram, ele é um canal muito de vendas, porque é meio que a facilidade que as pessoas encontraram de se expor, de expor seus produtos, seus serviços, e uma coisa que antes era, você precisava ir para uma mídia, né, uma mídia tradicional como a televisão, que era muito caro, ou uma rádio, que era uma coisa mais só de ouvir, ou até mesmo o outdoor, que até hoje é muito caro, né. Então, ir para as redes sociais é uma coisa que eu faço uma conta ali, e aí eu vou expor meu produto, expor meu serviço. Só que acaba que as pessoas se perdem um pouco, né. E aí você tem um perfil catálogo ali, onde só fala do serviço, só fala do produto, e ninguém quer se conectar com isso. Ninguém quer se conectar com uma empresa que só mostra se você é uma padaria, só mostra pão, bolo, só mostra os seus biscoitinhos, e aí não tem nenhuma conexão. E aí veio essa necessidade de humanizar. A grande questão é que algumas pessoas erram um pouco nessa humanização, né. Pesa a mão, né? Tem gente que se expõe demais, tem gente que eu me lembro que na época do Orkut tinha aquele pessoal que colocava pra fora quando estava brigado. Não sei se tu se lembra, que a gente sabia que o casal estava brigando, gente, pelo amor de Deus, tem um casal aqui brigado. Então, assim, ter esse cuidado de você não expor demais. Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos, que eu tenho muito cuidado de expor ela, né. Eu uso mais no close friends, e mesmo assim, close friends ainda pode ter alguém ali que a gente nem Sim. imagina, né. Mas, ter esse cuidado de você não expor demais a sua vida, mas ao mesmo tempo a humanização é necessária. E aí fica esse dilema. Eh, Temos, por exemplo, 2 exemplos que você deu agora, né, que foi o velho da Havan, o O pobre famoso vai dar van. velho da Havan, né, que hoje ele é uma referência com relação a alguém que bota realmente a cara na sua empresa. Qual foi a outra que tu tinha falado hoje? A Carla da CIMED, que para mim, assim, a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast sobre trazer essa figura que virou a cara da empresa, né? O empresário por trás que acabou se tornando maior do que a figura da empresa. Até mesmo se a gente for pegar aqui, não é uma pessoa, mas é um holograma, a Lu do Magalu. Uhum. Hoje todo mundo, assim, já viu, conhece.
sabe o que é a Lu do Magalu. Então, essa personalidade por E isso trás. isso é um exemplo de que humanizar não é só ter uma cara, né. Por exemplo, se a gente for pegar até a Netflix ela tem uma linguagem que você jura que é uma pessoa ali que está falando com você. Então, a ideia de você humanizar é você trazer essa aproximação, você fazer as pessoas acharem que estou falando diretamente com você, se sentirem próximas, se sentirem conectadas, né. E não necessariamente expor cada detalhe da sua vida, né, brigas e situações difíceis da família e enfim. Conquistas demais, né, porque tem também as ostentações que, para mim, eu acho extremamente cansativo, mas Nossa, são eu acho que escolhas. os excessos da rede social, a gente às vezes fala em excesso de tela, em excesso de postagem, mas os excessos também das hipérboles, porque tem muito assim, eu sou uma pessoa que tem um excesso de tela, então a minha autodiagnóstico aqui como com esse problema, eu vejo meu tempo ali de Instagram é enorme, eu boto na cabeça que é trabalho, mas enfim, nem sempre é. Mas quando eu falo em excesso, fala a questão de hipervalorizar o sofrimento ou hipervalorizar a conquista. Então, eu vejo muito isso de alguns empreendedores para a jornada do herói, que muito Uhum, se fala na questão do marketing, de criar a jornada do herói, sendo que às vezes ficou tão forçado, já ficou tão característico desse tipo de postagem que parece apelativo. uhum, Então, o cuidado é entre esse limiar, entre postar uma conquista, de fato, ali, contar a sua história, uhum. e está apelando para o emocional das pessoas. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado. Eu sou uma pessoa que tem uma autocrítica muito forte, então eu peso muita mão em mim mesma, e eu estava até comentando aqui com as meninas da Rica que eu não costumo postar em final de semana, e aí, atipicamente, comecei a querer postar no final de semana alguma coisa ali, mostrar um pouco da minha vida para além do trabalho, porque eu acho que Uhum. as pessoas do meu Instagram achavam que eu só trabalhava. Que era só o Sim. que eu postava, eu não Uhum. mostrava a outra face. Ou só trabalho, ou só amigos. Era uma coisa assim, não. O que é que ela faz? Quais são os hobbies dessa pessoa? Então eu comecei a testar. Acho que tem muito isso também do teste, Sim. da validação. E aí, depois que eu postei, eu fiquei, meu Deus. E agora? O que é que vão achar? Aí será que fulaninha vai Será que foi pensar? Será demais? que foi uma exposição? Será? Uhum, Então começa esses questionamentos. Eu acho que todo mundo que está começando nessa vida de produção de conteúdo e inserir essa coisa do estilo de vida de forma pública, já parou para já se pegou pensando, né, nessa análise do que pode estar passando na cabeça das pessoas que estão vendo aquela publicação, aquele story. até porque você não tem um controle de quem te segue mais, né. Quando Exato. você tem o Orkut, você vai lá, você aceita embora tenha, sim, essa forma de você fazer nas redes sociais, que não é muito aconselhável se você quer criar conteúdo. Então, se você quer se expor, você quer atingir mais pessoas, não aconselho que você fique escolhendo ali quem vai te seguir, deixar bloqueado, né, o seu perfil. Exato. Tem gente que divide, né, o perfil pessoal com o profissional. Para mim, não funciona. É, Assim, eu eu acho não que é uma consigo via perdida administrar. também. Então, eu acabei criando da empresa e o meu. Mas aí, hoje, a maior parte dos clientes não vem pelo da empresa, vem pelo meu. Porque Uhum. eles se conectam com Rebeca. Eu aconselho, assim, usa o Close Friends. Close Friends é aquela aba dos stories onde você vai escolher as pessoas que vão ver aquele story, né? Então, você define ali um grupo pequeno de pessoas que vão ver algo que você considera que é muito pessoal, mas que você gostaria de falar sobre aquilo, né? Mas é super importante humanizar, é super importante você mostrar que você não é só trabalho, até porque eu falei isso aqui logo no início, né? A gente tem essa mania de querer achar que a gente é o que a gente faz, e a gente não é o que a gente faz, né, a gente é muito mais, e a gente precisa expor isso para que as pessoas se conectem com você e desejem, o seu serviço, né, por exemplo, o seu serviço que é de advocacia, ela vai expor muita coisa da vida dela, né, então ela precisa confiar em você, e aí se ela achar que você é alguém, por um lado, né, ter ali você numa festa e fazendo dançando até o chão, é uma coisa que pode ser complicado, como também ela quer saber se você é uma pessoa, qual é o tipo de vida que você leva, qual é o pensamento que você tem, porque ela vai se expor, ela vai abrir a vida para você, né. Exatamente. E saber onde postar, em que momento postar, o que postar e o que não postar, também faz parte da produção de conteúdo, né? Porque a gente pensa muito quando se fala nesse título, produção de conteúdo, naquele conteúdo
mais engessado, aquele conteúdo ali dos temas específicos pré-programados, pré-pensados, pré-gravados, muitas vezes, mas se esquece de pensar no conteúdo orgânico, do dia a dia, que também é uma produção de conteúdo diária, e talvez a mais difícil, pelo menos para mim. Eu sempre, mesmo que a pessoa me contrate, por favor, faz meus conteúdos. Eu sempre falo, precisa do orgânico. Sem o orgânico, você vai ser um catálogo. O seu perfil vai virar um catálogo. E aí, ninguém vai querer seguir perfil catálogo. E aí, aproveitando até esse gancho, Mara, para você, por onde começar? Eu acho que essa pergunta é bem difícil, né? Mas é uma dúvida de muita gente. Então, eu vou dar um exemplo que foi comigo, né? Porque eu faço conteúdo para muitas pessoas, eu oriento muitas pessoas, mas eu também tive que começar. E aí, quando eu comecei, eu tive que. Foi meio que um choque, assim, Pô, eu tô há 15 dias tentando gravar. Na verdade, eu tava com conteúdos de outubro. Eu escrevi todo o meu conteúdo desde outubro, que foi aquele desafio da Rica. Sim. Foi dali. Eu disse, não, vou começar. Aí veio novembro, veio dezembro, janeiro, fevereiro. Eu disse, não, eu preciso. Gente, eu preciso parar, eu preciso fazer o que tem que ser feito. E aí fui lá e gravei. Mas, obviamente, que você precisa definir sua linha editorial, né? Você precisa definir o que é que você vai falar, o que é que você vai trazer de conteúdo para as suas redes sociais, porque não é muito o que você sente. Não é tipo, vou começar hoje. O que é que eu poderia falar hoje? Vou ver aqui nas notícias. Não, não é assim. Você vai planejar. Então, você precisa entender qual é a sua linha editorial, você precisa entender o que é que você vai falar, qual é o seu público. E aí, sim, você poder sentar, criar, né, um cronograma para que você possa gravar, para que você possa fazer seus carrosséis e aí, em seguida, poder postar. Mas assim, o conteúdo, a gente precisa entender que a criação de conteúdo, ela não é uma coisa para você vender. O conteúdo, ele é algo que você realmente possa fazer com que as pessoas se conectem com você. E aí você precisa ver que você não vai ser um personagem, né? Você não vai ali se montar num personagem você também... Porque acontece muito das pessoas não terem jeito de falar e aí ela cria um jeito de falar. E aí é complicado, porque Tem que as pessoas sustentar. percebem. Ou tem Porque que sustentar é difícil. É Exatamente. difícil. Você falou isso, Mara, eu lembrei agora. Algo assim, super atual. Vi ontem no Instagram. Tem um humorista que eu sigo, que é Franklin Medrado. Ele é bem engraçado, posta sempre coisa tirando Eu onda gosto. de casamento e tal, é bem engraçado. E aí ele postou alguma coisa. Eu não vi esse E eu post. sigo ele desde o YouTube. Pois é, olha Ele aí. começou no YouTube. Os canais de produção Aham. de conteúdo se comunicando. E ele postou alguma coisa que o personagem, ele tem um personagem que ele bota a peruca e ele incorpora lá a mulher dele. Isso. E aí, alguma coisa que ele falou em algum vídeo, o povo não entendeu o personagem, que era um personagem, e botou na cabeça que Franklin, a pessoa, era ateu. E aí começaram a criar uma polêmica em todos os posts dele. Ah, que pena que ele é ateu, e não sei o que lá. Aí ele, gente, da onde é que tiraram que eu sou ateu? Interpretaram tudo errado. Então, assim, o cuidado que às vezes até essa coisa de criar o personagem. E eu tenho um colega também na minha área que ele comentando comigo que ele tem muitos seguidores e, enfim, é bem conhecido no meu meio. E ele falando pra mim que é, as pessoas, por seguirem ele, e ele ser uma pessoa, enfim, disponível nos eventos, acham que conhecem. Então tem muito isso também. Eu tenho, sei lá, 3 mil e poucos seguidores no Instagram. Mas eu não conheço 3 mil pessoas presencialmente. E às vezes a gente troca curtida, troca um comentário. São amigos virtuais. Isso. Às vezes a gente é amigos, colegas virtuais. Então as pessoas têm que saber também até onde conhecem alguém pelos posts das redes sociais. Tira isso, se for pegar a maior influência do Brasil hoje, gostem ou não, e aí não vou nem esboçar minha opinião aqui, porque pouco importa, é Virgínia. Mas quem sabe o que é que se passa de fato na vida de Virgínia? Ninguém. Só Tirando ela Zé sabe. Felipe, talvez Vinícius Júnior ou Mal. Então, assim, só ela sabe. Porque aquilo que ela mostra é um recorte É um da vida recorte. dela. Mesmo que ela mostre muito, ainda é um recorte. Exatamente. Porque na hora de você postar, você vai escolher o que é que você vai postar. Mesmo que seja polêmico, mesmo que não seja, até a polêmica, você vai postar o recorte. E às vezes a estratégia dela, no caso, pelo menos é o que parece ser, é postar tudo. Para alguns é sumir, postar e fazer um mistério. Para outros é postar o mesmo tipo de história todos os dias. Então, como Mara falou, a primeira coisa é criar sua linha editorial. E acho tão importante Mara pontuar isso. Ela que cria tantas linhas editoriais dos clientes, tem essa visão, né? De que
para construir essa narrativa tem que ter a base. Então, não vai ter uma chave, uma palavra de sucesso para todo mundo. Acho que Uhum. para cada caso vai ser uma situação diferente. E Virgínia, para mim, é a prova disso. Eu jamais conseguiria ter aquele ritmo de conteúdo, postar tudo da minha vida, expor minha mãe, meus filhos, assim, não ia rolar. Então, mas pode ser que para alguém que esteja assistindo e que quer que Faça funcione. sentido para você, né? Assim, o que eu diria, porque assim, por que eu demorei tanto para criar meus conteúdos, né? Eu fiz um roteiro em outubro e só vim postar, poder gravar agora recentemente. Porque a gente acaba também tendo muito preciosismo. E assim, eu acho que uma dica que eu dou para você é: seja medíocre. Eu sei que isso pode ser estranho Dói. ouvir isso, né? Mas às vezes a gente precisa ser medíocre, porque o mundo é dos medíocres. O mundo não é dos melhores, porque às vezes o melhor está escondido, porque ele confia que, não, se não deu certo foi porque eu não fiz, né? Então você se confia nessa desculpa, não deu certo porque eu não fiz. Só que você já não deu certo. Já não deu certo pelo fato de você não insistir. Então eu precisei perceber que eu precisava fazer. Nem que seja para começar, nem que seja simples, nem que seja medíocre. E aí depois a gente vai aperfeiçoando, melhorando mais essa dica. Se você quer começar nas redes sociais, coloca uma coisa na cabeça. Seja medíocre, mas faça. Nossa, isso aí que Mara falou é tão importante. Eu já me peguei comparando muitas vezes com pessoas que tinham, assim, fosse pegar metade da experiência ou muito menos do que a experiência, mas elas tinham algo que eu não estava tendo no momento, que era a constância. Então, tinha coragem e a constância, na verdade, esses dois pontos. Então, foi algo que pra mim deu um estalo, uma virada de chave de dizer, olha, para de dar desculpa pra você mesmo. Você não precisa ficar se validando o tempo todo. Pra mim é difícil, eu sou muito criteriosa. Uhum. Então, tudo, eu tenho Mara faz meus conteúdos, ela sabe, eu tenho um maior medo. Será que, especialmente, enfim, Se eu falar isso, vai dar errado nisso? Será? será É que que eu acho que tem vai ver meu muito. vídeo e vai Tem me muito processar? do seu cuidado por você ter conhecimento da questão da propriedade intelectual, né? Então acaba que você tem mais cuidado do que o normal. Rebeca tem mais cuidado que o normal. Paranoica. Tô muito paranoica com isso. Então, assim, mas cada vez mais eu tenho pensado, não, eu tenho que ter a coragem, porque fulaninho tá fazendo, olha, fulaninho tá crescendo e eu tô aqui parada porque fico me cobrando dessa forma. Então, eu acho que tem muita gente que passa por isso também nas suas respectivas áreas. E é uma coisa que a gente precisa tirar. Claro, também não é pra ser medíocre no ponto Mas de eu ser falo, irresponsável. eu falo Eu sei que Mara medíocre. não falou isso, Não, querido. eu falo no quesito de ser mediano mesmo, Isso. sabe? De não Às vezes querer, a gente não, desacha. só vou fazer se eu tiver com a melhor agência do Brasil, ou algo desse tipo, né? E às vezes você só precisa fazer ali o básico, o simples bem feito. Ele tem ótimos resultados. O simples bem Perfeito. feito. Não precisa ser cinematográfico, né? Porque, gente, o padrão de conteúdo da internet aumentou muito. Então, isso assusta. Isso assusta para mim, que trabalho com isso também, né? Porque a gente tem que sempre estar com o melhor equipamento, com o melhor áudio, e muda, todo ano muda. Então, a gente tem que estar correndo atrás disso, mas o conteúdo, né? A polpa mesmo do conteúdo, que é você ser bom. Cara, quando você é bom, não precisa de muita coisa. Não E, precisa. e nem precisa Às vezes, saber. às vezes a pessoa não é boa e tá ali com um conteúdo bem feito, mas aquilo ali é só uma máscara, um conteúdo ruim, entendeu? E às vezes a pessoa tem um conteúdo bom e faz de qualquer jeito, não que seja, né? Qualquer jeito não é, de qualquer jeito não é irresponsável, como a Rebeca falou, mas que faz ali, senta, faz um conteúdo legal e tem um ótimo resultado, né? Exatamente. E eu até ia mencionar que não precisa se ater também às tendências, né? A gente sempre dialoga sobre isso aqui, porque às vezes tem tendência que não vai caber pro teu nicho, não vai fazer sentido, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha, porque olha, a gente tira muita onda às vezes de alguns trends, porque jamais, assim, por exemplo, a advocacia é um nicho sério, apesar de propriedade intelectual ser um nicho um pouco mais criativo. Eu jamais estaria fazendo alguns tipos de trend que estão rolando por aí, porque meu tipo de cliente ia olhar e dizer, pronto, doidou. Minha advogada surtou. Não, a trend, ela pode funcionar como algo contraintuitivo. Às vezes você tá ali tão sério, tão sério, tão sério, e aí você quebra com uma trend que é divertida, porque você tem alguma coisa divertida. Então, tem que fazer sentido.
Se não faz sentido, não inventa de fazer trend, porque a trend ela só é boa para quem começou. A pessoa criou a trend, ela ficou famosa por causa daquela trend. Você que foi fazendo lá embaixo, ninguém nem vai saber quem você é, entendeu? Então, não é tão positivo como as pessoas acham que é. Pois é, a gente trouxe aqui vários e vários, vários papos de produção de Ah, já conteúdo. dava para conversar muito mais. E depois de uma pausa para momentos técnicos, nosso conteúdo acaba por aqui hoje, mas a produção de conteúdo não para. Não para. Então, Mara, deixe seu Instagram, deixe seu contato. Mara é uma exímia produtora de conteúdo para ela e para os demais, então vale a pena seguir Mara para acompanhar o que ela vem falando sobre produção de conteúdo, mas também para acompanhar o trabalho dela. É, Né, porque gente? eu finalmente startei, então você pode me seguir no. Qual é o meu? Gente, vai estar aqui embaixo, é Mara C. Medeiros. E se você quer acompanhar esse advogado de propriedade intelectual, @Rebeca no Instagram ou @Marcas. E para mais conteúdos sobre mundo empresarial, sobre empreendedorismo feminino, assistam os episódios do RicaCast. Gente, essa pessoa já sabe fazer um negócio com pouca coisa, já, E já sabe fazer o pitch muito bem, né? falando em pitch, faltou um aspecto muito importante. Estou vestida hoje com aqui uma blusa maravilhosa da Flor Morena. É uma loja daqui de uma pessoa. E se você está precisando de um lookinho empresarial corporativo, vai lá. Lindo, kimono. Ah, Muito lindo. obrigada, minha cara. Então, pessoal, até o próximo RicaCast. Tchau.